No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas, como por exemplo aí, os tipos de pedra, quais as causas mais frequentes, o que é bom para expelir as pedras dos rins, onde é a dor da pedra no rim, quais suas formas de tratamento, e no final do vídeo eu vou te dar algumas dicas de como prevenir e ajudar a eliminar essas pedras da sua vida. Vou tirar essas dúvidas e muitas outras. É muito importante que você fique até o final desse vídeo e que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas antes, se você puder se inscrever aí no canal, tá bom? Para você não perder nenhuma dica de saúde que eu tenho postado aqui. Deixe seu like, compartilhe aí com as pessoas que você acredita que pode estar precisando desse assunto também. E me conta aí, você sofre com pedra nos rins? De onde você fala? Escreve aí para mim. Os cálculos renais ou pedras nos rins é uma doença chamada de litíase renal. Os nossos rins eles são responsáveis por eliminar os resíduos. Tudo que ingerimos, quando a gente ingere certos tipos de alimentos, formam certos cristais sólidos aí, formando as pedras dos nossos rins. Enquanto essas pedras estão lá nos nossos rins, o paciente não sente dor. Mas uma vez que ela desce lá para o ureter, é onde o paciente ele começa a sentir aquela dor insuportável. O ureter é um túbulo bem fininho, e a pedra ela impede o fluxo urinário aí, por isso que o paciente ele sente muita dor, tá bom? É uma doença que está cometendo principalmente os homens na sua fase adulta, aí, o jovem adulto, mas também acomete mulheres, crianças, e tem aumentado bastante devido aos maus hábitos de vida aí da população, tá bom? Com uma alimentação cada vez pior, um estilo de vida aí muito sedentário, então isso tudo facilita para o desenvolvimento das pedras. Existem alguns tipos diferentes de pedras nos nossos rins, como por exemplo os cálculos de cálcio, que são os fosfato de cálcio ou oxalato de cálcio, ou os mistos. Esses são os mais comuns, que pode acometer aí 85% dos casos de pedra renal. Tem os cálculos de ácido úrico, que acomete aí de 10 a 15% dos casos. Os cálculos de estrovites, que corresponde também a aproximadamente 10% dos casos. E os cálculos de cistina, que são os menos comuns e acomete aí 1% de todos os casos de cálculo renal. E as causas mais frequentes das pedras no rim são predisposição genética. Se você tem alguém na família, ou você já teve pedra nos rins, você tem maior chance de desenvolver novamente a pedra nos rins, tá bom? Um volume suficiente de urina, ou uma urina super saturada com sais, tá bom? Ambientes também, clima muito quente, ele favorece o desenvolvimento de pedras, porque o paciente ele sua bastante e com isso ele perde líquido. Se tu não repõe, isso ajuda na formação dos cálculos também, tá bom? Sedentarismo, obesidade, dieta rica em proteína, sal, baixa ingestão de líquidos, alterações anatômicas, obstruções das vias urinárias, hiperparatireoidismo, um sistema hormonal relacionado aí à paratireoide, que aumenta o metabolismo de cálcio. E aí aumenta a chance de desenvolver a pedra nos rins também, tá bom? Uma imobilização prolongada, o paciente fica muito tempo deitado aí, tá com um período longo acamado, aumenta sim o desenvolvimento de pedras, doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn. E os principais sintomas poucos são os casos onde os pacientes eles não apresentam nenhum sintoma ou não sentem nenhuma dor. Porém, a maioria apresenta bastante dor, com sintomas aí como muita dor forte aqui nas suas costas, começa nas costas, na parte mais alta, ela vai se irradiando para o abdômen, tá bom? Passa a parte da frente, desce para a sua virilha, irradia para o testículo e até mesmo pontadas na ponta do pênis. É uma dor que se assemelha a uma cólica aí muito forte, ela vem forte, seguida de um alívio. É só quem sabe mesmo, quem já sentiu essa dor, que sabe do que eu tô falando. A cólica nefrética, ela é uma dor insuportável que pega o paciente aí com força, aí dá aquela aliviada, mas assim, é tenso. Os pacientes, além dessa cólica insuportável, eles podem apresentar também náusea, vômito, sangue na urina,
tá bom? Suspensão do fluxo de urina, urinar com mais frequências, infecções urinárias, tá bom? Não necessariamente o paciente ele precisa ter todos os sintomas, tá bom? Esses são os mais comuns. E o tratamento das pedras nos rins vai depender aí de alguns fatores, como por exemplo o tamanho da pedra, a localização, a anatomia da pessoa, mas o tratamento ele pode ser clínico, tá bom? Ou com medicamentos aí para melhorar essa dor, tá bom? E auxiliar também na eliminação espontânea desse cálculo, tá bom? Quando esse cálculo ele não é expelido espontaneamente, pode ser necessário outros procedimentos, como por exemplo aí o bombardeamento dos cálculos, tá bom? Para fragmentar esse cálculo, quebrar ele e facilitar a sua eliminação. Ele é chamado de litotripsia. Também pode ser feito aí uma cirurgia para retirada desses fragmentos, desses cálculos. Após essa fragmentação, você consegue fazer a retirada de forma cirúrgica aí, de forma endoscópica. Uma recomendação muito importante se você perceber que está eliminando os cálculos lá, no momento do seu xixi, o ideal é você utilizar filtros de papel para recolher essas pedras para análise, tá bom? Ajuda bastante aí a direcionar o seu tratamento, porque cada pedra, ela são por motivos diferentes. Quando você sabe qual isso facilita aí a prevenção, porque você evita alimentos que compõem essas substâncias que estão causando a sua pedra no rim, e também ajuda no melhor tratamento, o tratamento adequado para cada caso. Mas não tome nenhum medicamento sem a orientação do seu médico. Se você perceber que você está sentindo essas dores fortes, essas dores nefréticas, principalmente sangue na urina, procure um médico imediatamente. E quais as principais medidas para prevenir o desenvolvimento dessas pedras? Tá baseado principalmente na mudança do estilo de vida, tá bom? Como, por exemplo, você beber mais água. Isso é muito essencial. É necessário que qualquer pessoa consuma aí pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia. A principal causa dos cálculos é a desidratação. Dessa forma, reidratar-se é a principal forma para você eliminar o cálculo da sua vida. Além que o consumo de água ele pode te ajudar no seu metabolismo aí no geral, não somente na prevenção dos cálculos. Além do mais, o consumo de água ele pode ajudar a eliminar esses cálculos, não é só na prevenção. É importante lembrar que a quantidade de água ela varia conforme o peso de cada paciente. O ideal é consumir cerca de 35 ml de água para cada quilo de peso. Porque, por exemplo, uma criança ela não precisa da mesma quantidade de água do que um adulto, entendeu? Então, tem essa comparação aí. Quando a gente bebe pouca água, a nossa urina ela fica muito mais concentrada, consequentemente aumenta também a concentração desses sais e ajuda na formação das pedras nos nossos rins. Uma outra medida também que ajuda na prevenção é o consumo de sucos cítricos. Consumir sucos de fruta cítrica, como por exemplo o suco de laranja, suco de limão, podem ajudar bastante aí na prevenção e na expulsão dessas pedras, porque esse tipo de fruta eles são ricas em ácido cítrico, que quando ingeridas dá origem aí um citrato responsável por expelir e impedir a formação desses cristais, tá bom? Pratique exercícios físicos regularmente. O fato de você praticar exercício físico de forma regular está associada aí uma melhora do quadro dos pacientes que têm ao desenvolvimento de pedra. Consuma também fibras diariamente, é muito importante. O paciente que ele possui cálculos ou aquele paciente que quer evitar a formação de cálculos, o ideal é consumir bastante fibra diariamente, tá bom? Que está presente em grãos, verduras, frutas. Comam bastante frutas, porque as frutas elas contêm, além das fibras, elas contêm muita água e todos os nutrientes que podem te ajudar bastante. Limite o consumo de chá preto, refrigerante, principalmente os colas, que são muito ricas em oxalato, tá bom? E em sal e açúcar também, o que favorece aí a formação desses cálculos de forma abrupta,
tá bom? O ideal é você eliminar o refrigerante da sua vida o quanto antes possível, assim você vai estar evitando muita coisa, muito mal na sua vida, pode ter certeza disso. Evitar alimentos excessivamente salgados. O sódio, ele é altamente influente aí na formação dos cálculos, porque ele facilita a deposição de cálcio. O excesso faz a pessoa excretar mais cálcio. Além de sal de cozinha, sem os temperos, produtos industrializados, como os temperos em cubos, principalmente, temperos de salada, macarrão instantâneo, carne processada como bacon, presunto, apresentado, mortadela, linguiça, todos esses são riquíssimos em sal e devem ser evitados. Não consuma também proteína animal exageradamente também. Elas tendem a aumentar a quantidade de sódio também no nosso organismo, tá bom? E contribui também para a formação de novos cálculos. Evite alimentos ricos também em oxalato. O excesso de oxalato na alimentação pode contribuir também para a formação dessas pedras de oxalato de cálcio. O ideal é que você limite consumir esses alimentos, tá bom? Como o amendoim, o espinafre, a beterraba, o chocolate, o chá preto, batata doce, todos esses contêm bastante oxalato. Então, se você puder, evite, tá bom? Tome bastante leite, iogurte, os laticínios em geral ajudam a anular o oxalato, tá bom? O café também, ele ajuda bastante nessa situação. E a pergunta que não quer calar, o chá de quebra-pedra funciona mesmo? Sim, funciona. Vários estudos já comprovaram que sim, que ele ajuda a eliminar os cálculos, tá bom? O ideal é você tomar aí todos os dias durante 3 semanas, além de te ajudar a eliminar, porque ele tem ação diurética, ele relaxa também os seus ureteres, que ajuda aí na diminuição da sua dor e facilita também a saída desses cálculos de forma mais espontânea. Ele é barato, ele não é tóxico para o organismo, você pode tomar tranquilo, sem estresse nenhum. Essas foram as dicas de hoje, eu espero muito ter te ajudado. Se você puder, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, tá bom? Compartilha no WhatsApp, no Facebook, com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? É só com a informação que a gente consegue mudar muita coisa aí no nosso país, principalmente na educação. Um beijo, nos vemos aí no próximo vídeo, um forte abraço.